Muito boa noite a todos, eu sou o Celso Rei e esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Fico feliz em ter vocês comigo mais uma vez. Se você está aqui pela primeira vez, já deixo o meu convite para que possa assistir os vídeos antigos do canal, tá bem? E hoje, como de costume, vou falar um pouco aí sobre os bastidores do trabalho apométrico que eu e o meu grupo vem fazendo. Tem sido um aprendizado enorme. Lembrando que o vídeo que eu falei para vocês, né, a saga dos líderes espirituais, eles não sairão na sequência, tá bom? Eles vão saindo conforme eu for estudando, anotando, fazendo, tá certo? E aí eu aviso vocês quando ficar pronto. O que eu queria trazer hoje para vocês a respeito do trabalho apométrico foi uma situação muito interessante que aconteceu em um dos últimos trabalhos, que evidencia como que a gente acaba tendo perspectivas e percepções muito diferentes quando nós estamos no plano espiritual do que quando nós estamos no plano terra. E nós temos que tomar cuidado com isso. Saber ponderar que nós estamos num plano tridimensional, existem as leis do plano tridimensional, nós estamos dentro de um regime capitalista, enfim, uma série de regras e situações que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba também esquecendo que também somos seres espirituais. Mas ao mesmo tempo também não podemos focar só na vida espiritual e esquecer da vida tridimensional, das leis que regem o local aqui. Então isso é um exercício de equilíbrio que é muito importante ser feito. Não ficar nem tanto aqui e nem tanto do lado de lá, porque a gente acaba caindo em excessos. Se a gente fica muito aqui, a gente acaba embotando a nossa visão e acaba tendo uma visão tanto materialista da vida, não é? Quantas pessoas tem aí hoje cujo sentido da vida é ganhar o máximo possível, no menor tempo possível, para usufruir do maior conforto possível para o corpo físico, não é verdade? E nós temos que tomar cuidado com isso, porque, como já foi dito nos vídeos antigos, se você tem muito o que caminhar, uma cadeira excessivamente confortável provavelmente irá te atrapalhar. E isso nos remete a uma pergunta de por que estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Para que estamos aqui? O que é ser humano? Se você pergunta para uma criança hoje, o que você quer ser quando crescer? Eventualmente ela dirá algo que ela quer ter. Eu quero ter a profissão tal. Eu quero ter isso. Eu quero ter aquilo. Dificilmente uma criança vai virar para você e dizer: eu quero ser um ser humano com mais sabedoria, com uma maior evolução, com virtudes, com valores. Quero poder fazer a diferença internamente dentro de mim, no meu coletivo. Quero sair da vida melhor do que entrei. Quero morrer com dignidade. Quero construir uma história que vale a pena ser vivida, fazer a diferença para mim e para os outros. Dificilmente isso vai acontecer. Geralmente a gente foca em coisas como eu sou, o que eu faço como profissão. E a gente acaba não percebendo que isso é um erro, de certa forma, porque imagine, se eu viro para um jogador de futebol que está ganhando milhões de reais e eu digo: quem é você? E ele me diz: eu sou um dos maiores jogadores de futebol que esse mundo já viu. Tudo bem, mas e depois que ele aposentar? Ele não será mais ninguém, então? Pois se ele é um jogador de futebol, quando ele se aposentar, ele não vai ser mais ninguém? Não. Ele vai continuar sendo humano. A filósofa Lucilena Galvão fala uma coisa muito interessante. Ela diz o seguinte: a natureza não precisa da gente. A natureza não precisa da gente. Se os seres humanos não estivessem aqui, a natureza iria continuar existindo normalmente. Os ecossistemas, os animais estariam fazendo o que eles estão fazendo. O curso das águas seguiria normalmente. O crescimento das plantas, das flores, estariam acontecendo normalmente. Sem o ser humano aqui. Inclusive, alguns dizem que com o ser humano aqui, ele até mais atrapalha essa parte da natureza. Mas o que eu quero dizer é, então, por que estamos aqui? Será que é para trabalhar no espaço? Ou muito mais do que isso, trabalhar a nós mesmos?
trabalhar a nós mesmos. Porque o espaço, a natureza, ela funciona sem nós. A única coisa que não funciona sem nós somos nós mesmos. Hoje muito se discute a respeito da inteligência artificial. A inteligência artificial vai tirar o nosso trabalho. A inteligência artificial vai gerar desemprego. E eu pergunto uma coisa para vocês. Será que as máquinas inteligentes, computadores quânticos, eles vão ocupar o nosso lugar? Ou será que era o ser humano que estava ocupando um lugar de máquina? Se a máquina faz os processos, os cálculos, todo o trabalho, digamos assim, de memorização, de instrumentação para as nossas atividades, será que isso, na verdade, não é algo extremamente positivo para que nós possamos verdadeiramente focar em nos lapidar? Será que o uso sábio da inteligência artificial não vai nos gerar uma maior possibilidade de introspecção, de pensarmos verdadeiramente sobre o que é ser humano? Porque vocês me desculpem, os conceitos me parecem que estão muito deturpados. Eu não sei qual é a idade de vocês, o quanto você tem de acesso à internet, como é a sua relação com o mundo virtual, mas eu tenho 32 anos. Acredito que eu tenha vindo da última geração que teve a infância sem o celular. Eu nasci em 93. Então, é muito importante que a gente discuta sobre isso. A gente fala da sexta raça, a gente fala do mundo regenerado, nós falamos das naves, nós falamos dos seres de Sírios, mas também precisamos falar sobre os que estão aqui agora, porque o mundo regenerado ele não será feito da noite para o dia, na é verdade? Será feito devagar, pelas pessoas que estão aqui, pelas próprias pessoas que estão aqui. Porque aqueles que dizem, nossa, como eu queria fechar os olhos, dormir e simplesmente acordar no mundo regenerado. Esses não estarão no mundo regenerado. Porque os que estarão no mundo regenerado são aqueles que querem construir um mundo regenerado. E nós precisamos nos fazer essas perguntas. E estar aberto para mudar as nossas perspectivas. Falando um pouco do trabalho apométrico, olha que interessante, gente. Estávamos atendendo uma pessoa que estava passando por uma crise depressiva, prostrada já na cama, com muita dificuldade, porque havia perdido o emprego. Essa pessoa tinha um emprego importante, tinha um cargo importante de direção. Ela era responsável por muitas pessoas, por gerir muitas pessoas. E era algo muito importante para ela, essa profissão. Ela já vinha fazendo isso há muitos anos. E eis que, sem mais nem menos, troca-se os superiores, de um por outro, que estava um cargo acima dela, muda a estrutura da empresa e o trabalho dela não se torna mais necessário. Quando a gente foi abrir a apometria, desdobrar ela, nós vimos uma coisa interessante também que eu reparei é que havia muitos guardiões índios, caboclos, muito presentes. O senhor Pena Branca estava muito presente. E o que a gente faz? Quando a gente desdobra a pessoa, a gente vai tratar os corpos que precisam ser tratados. Então a gente trata o corpo perispiritual, a gente trata o corpo mental, tudo vai depender do caso. E nós vimos que, de fato, o corpo espiritual, o corpo perispiritual dela estava muito debilitado, né? E o corpo mental também estava muito confuso. E aí nós fizemos todo o trabalho, né, com os caboclos. Então o que eles fazem nesses processos, né? Quando a gente precisa revitalizar o perispírito, quando existe muita criação mental inferior, geralmente as criações mentais inferiores, elas são bem pegajosas, a gente vê como se fosse uma gosma mesmo, isso fica na casa, isso fica no corpo perispiritual, é muito importante inclusive fazer a proteção da casa, vocês, com a mente mesmo, um estudo do evangelho, numa oração, mantendo a frequência elevada, tá certo? Que isso vai proteger a casa de vocês e vai desfazendo as criações mentais inferiores, caso sejam criadas.
E aí o que a gente percebeu? Primeiro de tudo, os caboclos estavam ali presentes porque havia uma história entre eles. Então, numa encarnação muito, muito, muito antiga, essa pessoa, era responsável por uma tribo indígena lá nos Estados Unidos. Eu não me recordo agora o nome da tribo, e por isso que ela tinha essa proteção muito próxima dos caboclos. Foi muito bonito quando a gente foi ver, nós retiramos o perispírito dela, um fractal de alma dela, vamos falar assim, um fractal de alma dela estava num espaço-tempo, certo? Revivendo uma cena, sofrendo obsessão, hipnose. Nós vamos até lá e nós energizamos esse fractal, nós tiramos aquele fractal daquela situação e integramos na personalidade da pessoa. Alguns estudos psicológicos atuais fazem esse trabalho, mas eles dão um outro nome para isso. Né? Então, o que acontece? É como se a gente tivesse um trauma e parte de nós ficasse preso naquele trauma, revivendo aquele trauma. Então, vamos supor que quando você tem 5 anos de idade, nessa vida mesmo, quando você tem 5 anos de idade, você tem um trauma. A sua mente registra aquele momento e aquela criança que passou por isso fica viva dentro da pessoa, em alguma parte do inconsciente dela, naquela situação, naquele momento. Nós chamamos isso de fractal no nosso grupo, certo? E algumas psicologias holísticas hoje, algumas terapias holísticas hoje trabalham isso de uma outra forma, liberando esses traumas, principalmente uma médica indiana que trabalha com Amit Goswami, eu não me lembro o nome dela, ela tem uma tática de tapping, né, que através do corpo biológico e da meditação ela vai acessando esses fractais e faz um trabalho até que parecido com o que a gente faz na apometria. Então nós estávamos lá tratando esse fractal, os caboclos eles retiram bioplasma das ervas, tá aí a importância do uso das ervas, banho de ervas. Por quê? Porque a gente usa o bioplasma para limpar o espírito, para energizar o espírito. E qual que era o grande lance? Teve uma encarnação que ela era responsável por aquela tribo. E aí, algumas encarnações depois, cometeu alguns erros, foi carregando algumas culpas, até que, numa vivência na Segunda Guerra Mundial, essa pessoa era piloto de caça no Japão. E foi muito próximo daquele episódio de Hiroshima e Nagasaki. E aquele grupo pelo qual ela era responsável, na época que ela era, né, indígena, vinha reencarnando junto. E ela sempre ali, naquele espírito de liderança. E nessa situação da Segunda Guerra Mundial, ela, por algum desvio, algum erro, ela cometeu, que ela acabou morrendo, assim como esse grupo. Desde então ela foi carregando essa culpa, né, de ter ocasionado a morte desse grupo pelo qual ela tanto se responsabilizara antigamente. Até que chegamos aí na encarnação atual e foi dito a ela, no plano espiritual, antes dela encarnar, que essa responsabilidade chegaria ao fim, que essa encarnação de agora seria o momento onde ela iria verdadeiramente se livrar desse karma, digamos assim. Iria concluir a sua missão, que ela tanto vinha querendo aí se livrar dessa culpa desde a Segunda Guerra Mundial. E nessa empresa ela cuidava dessas pessoas. Então a dor intensa que ela experimentou estava ligada a duas coisas: a sensação de controle que precisava ser trabalhada, ou seja, o desapego, e era uma libertação de karma de vida passada. E a culpa ainda estava muito impressa no espírito. E olha que interessante, gente, no trabalho, se a gente pega por uma perspectiva de uma encarnação, poxa vida, que ruim, né? Perdeu o trabalho que ela tanto quis, que ela tanto almejava, estava ali no estado de depressão, mas pela perspectiva do espírito eterno, não. Pela perspectiva do espírito eterno, a alma dela ansiava pelaquela libertação, ansiava pelaquela
conclusão de karma. Então, isso tinha sido acordado no plano espiritual. Olha, chegará um momento em que você já vai quitar o débito. Então, pela perspectiva do espírito eterno e imortal, era um momento de felicidade, de alegria, algo que a alma dela ansiava, algo que foi acordado no plano espiritual para que ela conseguisse seguir em frente. Mas, por esse distanciamento da perspectiva de espírito imortal, embotamento da visão por uma visão materialista só da terceira dimensão, parecia a pior coisa do mundo, pesadelo. Então, olha que lição importante que fica. Na tradição oriental, a morte não tem o mesmo significado do que nas tradições ocidentais. A ideia de imortalidade para o Ocidente é algo muito novo, gente. É algo que foi popularizado mesmo com a doutrina de Kardec. Mas no Oriente, não. No Oriente, a ideia de reencarnação existe há muito, muito tempo. Escritos datados de 5.000 anos antes de Cristo já traziam a ideia das vidas sucessivas. Existe um livro tibetano que chama o Livro dos Mortos, que já trazia muita coisa. E ele só foi traduzido para o Ocidente em 1950. Veja, um livro que foi escrito há mais de 5.000 anos já trazia esse conteúdo. Para os ocidentais, morte sempre foi sinônimo de destruição, aniquilação, esquecimento. Sempre foi algo relacionado ao fim. Mas na tradição oriental, não. Na tradição oriental, quando eles falam em morte, era sempre uma passagem. Uma passagem. O eu antigo deve morrer para que o novo surja. Inclusive a ideia de guerra. Se vocês pegarem o Bhagavad Gita, que foi um livro que eu falei para vocês que o Gandhi se baseou, e eu acho que a vida do Gandhi é um grande exemplo para todos nós. A encarnação do Gandhi provou por A mais B que sim, um homem pode chegar naquele nível de desapego, naquele nível de autossacrifício, naquele nível de servir a comunidade. A vida dele provou isso, os atos dele provaram isso. É uma pena que nós, enquanto humanidade, acabamos sendo imaturos. Então, quando nós observamos uma figura como Gandhi e não queremos sair da nossa zona de conforto, a tendência é ou a gente odeia, e taca pedra e julga e fica com raiva, ou nós endeusamos a pessoa. Isso são características de humanidades ainda no começo de sua evolução. Então, quando encontramos exemplos de grandes espíritos iluminados, alguns odeiam e outros veneram como deuses, mas em nenhum momento paramos e pensamos, espera aí, será que posso ser como ele? Como eu disse no vídeo do Gandhi, chegou um momento da vida dele que a secretária que andava com ele tinha que massagear os pés dele durante a noite, chegava a ficar em carne viva, de tantas pessoas que queriam pegar nele, encostar nele. Vejam, um homem que estava simplesmente tentando aplicar os princípios do Bhagavad Gita, que são princípios trazidos por Krishna, que em algumas tradições esotéricas dizem que foi Jesus. E que nos livros de Ramatiz, ele diz que Krishna foi uma das encarnações de Jesus, que aquela história verdadeiramente ocorreu. E que eles eram médiuns do Cristo planetário. Tanto que Krishna, num certo momento do Bhagavad Gita, ele fala para o Arjuna, né, o guerreiro, que ele era um mensageiro, ele era... A ideia da trindade não é algo novo no planeta. Os egípcios usavam a ideia da trindade, o hinduísmo usava a ideia da trindade, então o homem, o guerreiro, o Espírito Santo, o Krishna e o Pai, Deus, que seria Vishnu. Então ele fala, eu sou a manifestação Vishnu, uma parte de Vishnu agora conversando com você. E o ser humano, nós,
Quanto mais nós formos evoluindo e nos unificando com Deus, nós podemos fazer esse papel também. Ou seja, daqui 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, você pode ser um Krishna num planeta. Você pode ajudar com a evolução que você vai atingir a fundamentar as bases de uma história de um planeta. Já imaginaram isso? Sim, porque pela perspectiva de Kardec, da evolução do espírito imortal, Krishna, ou Jesus, já teve uma evolução primária. E hoje ele é quem ele é. Um grande médium, digamos assim, do Cristo planetário. Pela perspectiva que nos é trazida, de Ramatiz e outros, esse é o nosso futuro. Alguns médicos nos Estados Unidos têm passado para pacientes terminais de câncer uma atividade para ajudá-los. A atividade de voluntariado. Ou seja, para os pacientes terminais de câncer, eles têm recomendado atividades de voluntariado, ajudar outras pessoas. E tem se comprovado que isso tem diminuído um pouco os sintomas mais severos da doença. Existem estudos já que estão comprovando isso. E o que, que nos mostra? O que, que nós podemos induzir com relação a isso? Que é um mecanismo universal de que se eu ajudo o meu próximo, eu me ajudo. Porque em verdade todos somos um. E a maior parte de mim seriam os outros. Mas claro, sem perder a minha individualidade. Porque dizer isso, quando eu digo a maior parte de mim são os outros, o ego grita. O ego, na verdade, o complexo R, que o Hélio Couto chama, a parte reptiliana do nosso cérebro, grita. Porque tem uma outra perspectiva, que é de poder. Enfim, como eu ia dizendo com relação à questão da internet, eu não sei qual é a relação que vocês têm com o mundo virtual, mas eu excluí o meu Instagram há um tempo atrás, eu queria ficar longe das redes sociais e agora eu voltei. Caso vocês queiram me adicionar lá, inclusive, o meu Instagram é _Celso Rei com Y. Mandem mensagens, indagações, perguntas, oi, e estou por lá. Mas o fato é que foi muito interessante essa minha, essa minha experiência, porque quando eu estava usando o meu Instagram, que eu já tinha há muitos anos, eu estava numa espécie de bolha. Então eu só via o que as pessoas que eu tinha adicionado postavam. Quando eu fiquei um longo tempo sem o Instagram e fiz uma nova conta, é como se eu fosse jogado num universo inteiramente livre e solto do que está rolando no algoritmo do Instagram. E, a, e não vi mais conhecidos. E o que aparece para mim, uma postagem atrás da outra, é falando sobre vamos usar a inteligência artificial para produzir mais, produzir melhor, acumular mais riqueza, mais melhor, mais melhor, mais melhor, mais melhor, mais melhor, mais melhor. E veja, isso não é uma crítica ao uso da inteligência artificial para melhorar a produção, melhorar a performance, melhorar as vendas, prosperar, acumular dinheiro, nada disso. Não é isso, essa crítica. A questão é, será que é só para isso que existe a inteligência artificial? Será que, se eu sou um ser humano preocupado em adquirir virtudes, valores, sabedoria, valorizo a introspecção, quero evoluir, tenho essa perspectiva de vida imortal, será que o conteúdo que vai me fazer bem é só sobre performance, 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 entrega, 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 produção, 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 produção? Se a inteligência artificial nos possibilita ter mais tempo, e não nos atermos excessivamente a trabalhos mecânicos, será que isso não seria a oportunidade perfeita para nós começarmos a fazer as perguntas certas agora enquanto sociedade? Não é à toa que grandes filósofos do passado estão aí hoje. Já foi dito aqui no canal, inclusive reencarnados. Por quê? Para trazer essas indagações, esses conteúdos
que, de certa forma, acabam sendo esquecidos. E o trabalho de apometria, ele tem sido muito importante para a cura coletiva, porque, tendo em vista que no planeta Terra a gente encarna em grupos kármicos, nós que estamos fazendo o trabalho, a gente acaba se identificando com alguma situação, às vezes com alguém que está obsidiando alguém. Podemos verificar, por exemplo, isso já aconteceu comigo, de eu ver uma pessoa que estava obsediando a outra, por ter passado com essa outra pessoa algo que eu já passei, por exemplo. E ali foi uma oportunidade de eu ver, caramba, se eu não trabalhar esse perdão, se eu não trabalhar esse ressentimento, se eu não trabalhar essa aceitação, eu posso me tornar um obsessor, e quando eu vejo, já anos vão se passando, porque no plano espiritual a gente perde um pouco essa noção de espaço-tempo. A espiritualidade vem me trazendo vários recados, sabe, gente? Existe um motivo pelo qual as incorporações, as mensagens incorporadas não estão sendo postadas por enquanto. Em breve eu falo sobre isso. Mas a mensagem que eles me deram é o seguinte: como a ressonância Schumann, né, digamos assim, a respiração da Terra, a frequência da Terra está atingindo picos, e logo menos não vai voltar, vai ficar no pico, muitas coisas irão acontecer. Então, os espíritos que estão encarnados hoje, vocês, eu até me permito dizer, somos muito corajosos, porque aceitamos e nos dispusemos a enfrentar karmas coletivos e individuais. Mas o que a espiritualidade trouxe para mim é o seguinte, que nesse ano, principalmente nesse ano de 2025 a 2026, as coisas vão começar a acontecer em várias áreas da vida. Não vai ser assim, por exemplo, tive um probleminha financeiro aqui, consegui me levantar, daqui a pouco o relacionamento acontece alguma coisa, né, aquele eterno, né, equilibrar de pratos. Não, em 2025 e 2026 vai ser em todas as áreas juntas. Um verdadeiro reboliço, um verdadeiro reboliço. E muitas pessoas, escutem o que eu estou dizendo agora, e muitas pessoas vão experienciar os seus maiores medos. Ou seja, lembra aquela frase que é muito dita por aí, que o seu maior medo se torna realidade? Então, isso é verdade. Tem a questão da cocriação, não é verdade? Aquilo que está impresso no seu inconsciente espiritual, que você mais teme, se tornará realidade. Por que que isso acontece? Isso também é um mecanismo utilizado pelo universo. Para quê? Nós fomos criados para sermos livres, para termos liberdade, para sermos mestres de nós mesmos. Infelizmente, tivemos aí um atraso na nossa evolução, né? Como vocês sabem, a morte de Akenaton, então Jesus teve que vir depois, a Idade das Trevas, as religiões, já vamos falar das religiões, mas o fato é, nascemos para sermos livres, para sermos mestres de nós mesmos. Agora eu pergunto para vocês, se vocês não enfrentam o que vocês consideram o maior medo de vocês, como vocês serão livres? Então é preciso que o maior medo de vocês se torne realidade para que vocês vivam ele, para que vocês experienciem ele, para que vocês se sobrepujam a ele, para que daí vocês vejam que não há fim. Entendem? Então, eu não vou ser verdadeiramente livre se eu não entender que o que eu tenho medo não é preciso temer. Então o universo vai se encarregar de colocar no seu colo a situação que você mais teme. Uma perseguição, uma tentativa de golpe, de algo bem sombrio pode acontecer com você. Entende? Para que você viva isso, para que você experiencie isso. Quando isso passar, você fala, caramba, eu não deveria ter temido tanto essa situação. Porque veja, um espírito que teme algo, isso é uma espécie de escravidão do próprio espírito. Como vai ser livre assim? Vocês entendem? Então sim, isso existe, isso acontece em 2025, 2026. Vai acontecer muito isso. Então, requer coragem. Os espíritos que estão encarnados aqui hoje
têm muita coragem, porque aceitaram passar por essa tribulação. É como se fosse acontecer uma terapia de choque. Daquelas que você olha no espelho e fala, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Não é possível que isso está acontecendo. Não é real, não é real, não é real, não é real. Aquela situação que você mais tem dificuldade de aceitar vai acontecer. Para que você trabalhe essa aceitação num nível muito profundo, para que chacoalhe ali de uma forma que você acha que você vai ficar doido. Eu não tinha programado essa palestra hoje, eu simplesmente estava estudando, preparando o meu outro vídeo da saga Líderes Espirituais sobre Moisés, que eu vou falar, e de repente eu falei, não, tudo bem, vou fazer uma oração, ligar a câmera e falar. Então se isso está saindo é porque tem propósito. É para algumas pessoas, para muitas pessoas que estão ouvindo, e inclusive para mim também. Então é uma espécie de terapia de choque, é como se fosse, assim, essa encarnação, esse ano, próximo ano, a espiritualidade vai fazer o seguinte, ela vai tirar o band-aid de uma vez só, assim, e vai doer bastante. Outra informação que me foi dada, houve uma espécie de decreto do Altíssimo para que, temporariamente, os espíritos, a influência dos espíritos, a direção dos espíritos, diminua um pouco de grau. O que eu quero dizer com isso? Nesse período de tirada de band-aid, nós estaremos um pouco mais livres, em uma certa medida, em um certo grau, das influências dos espíritos. Lembram da questão 459 do Livro dos Espíritos? Em verdade, digo que eles influenciam vocês mais do que imaginam. Só que isso tem graus. E pelo momento que nós estamos vivendo, para nós verdadeiramente adquirirmos maturidade espiritual, é importante que haja esse distanciamento. Ramatiz já alerta muito, inclusive as comunidades religiosas, sobre a questão do guiismo. Ah, mas meu guia não me falou, meu guia não me mostrou, meu guia não isso, meu mentor não me responde. Então isso diminui mesmo, porque está havendo, tem um decreto que eles têm que respeitar. Então assim, eles continuam a intuir, eles continuam a inspirar, mas é como se tivesse uma película no nosso ouvido que diminui um pouco esse contato, um pouco, ok? Não me entendam mal. E temporariamente, para que a gente haja verdadeiramente com mais liberdade de escolha nesse momento, quando o seu maior medo se torna realidade, você tem a liberdade de agir e amadurecer. E isso não necessariamente é ruim, porque com essa película, imagina, se os da luz, que se foi emitido esse decreto para os da luz, muito mais para os das trevas. Então a dificuldade também de passar é muito grande. Então, estamos nessa fase de que existem muitas tradições, né? Eu me lembro do filme Spartacus. Chega um momento na vida do menino, acho que quando ele tem uns 14, 15 anos, que o pai dele chega e joga ele na floresta e fala, vai enfrentar o que você tiver que enfrentar, um leão, um tigre, um urso, enfim. É como se estivesse acontecendo isso agora com as pessoas. O que está acontecendo? Conclusão, muitos estão dando um salto de consciência, né? Pessoas que você nunca imaginou falando, nossa, está falando sobre espiritualidade, nossa, nunca vi tanto conteúdo sobre espiritualidade na internet, e pessoas literalmente surtando. Pessoas que você diz, meu Deus, aquela pessoa já não achava que era muito bom, mas agora a coisa tomou uma proporção que, meu Deus do céu. Vejam o que está acontecendo, vejam os falsos profetas. Cada vez mais jovens. Muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas. Verdadeiramente, para aqueles que têm olho de ver e ouvido de ouvir, o apocalipse narrado por João está acontecendo quase que literalmente. Não precisamos ir muito longe para conseguirmos observar isso. Na apometria isso tem ficado muito evidente, porque não pensem vocês que são só os encarnados que não estão acompanhando a energia Schumann que dão uma surtada. Imagina como que é no plano astral. Como vocês sabem, no plano astral as consciências se expandem. Mas isso não necessariamente é algo bom para todos os espíritos. Eu já disse aqui no canal. Não me lembro em qual livro eu li, mas Pablo Escobar. Quando Pablo Escobar desencarnou e viu que a morte não existia, ele simplesmente achou que era imparável. Colocou muitas escolas sobre a sua hipnose coletiva, para tentar fazer com que o tráfico entrasse nas escolas.
até que o corpo dele começou a virar uma gosma. E nós vemos muito isso, né? Muitas pessoas em estado cujo perispírito já está num formato de gosma. Daí nós temos que pegar o perispírito, levar para um templo, geralmente o templo de Hilarion, né, que tem a tecnologia que vai cuidar. Então, mas as mudanças que estão acontecendo também são muito importantes. As moedas digitais estão vindo para ficar, vêm para ficar. Serão mais rastreáveis, serão mais bem fiscalizadas. Hoje em dia, o dinheiro que move o narcotráfico, o tráfico de crianças, né, o tráfico de órgãos, ele é aquele dinheiro que não pode ser rastreado. Não tem um número de registro. Dinheiro vivo. E o dinheiro vivo vai acabar em breve. Então, é importante que nós, enquanto seres humanos, comecemos a fazer essas perguntas e saber buscar informação. Porque eu me assustei com o meu algoritmo. Uma coisa interessante, gente, para a gente pensar é o seguinte: as mídias sociais, elas funcionam incitando violência. Então, o que eu quero dizer? Os donos desses grandes conglomerados econômicos, como que eles ganham dinheiro? Eles precisam que vocês passem tempo nas mídias sociais. Estou dizendo os donos das mídias sociais. Para eles ganharem dinheiro, a gente precisa passar cada vez mais tempo lá. E para que a gente passe mais tempo, precisamos que apareçam conteúdos que façam a gente ficar vidrado lá. E como vocês sabem, as notícias boas chamam muito menos atenção do que as notícias ruins. Entendem? Então, por exemplo, vacinas estão sendo feitas, estamos próximos de encontrar a cura da AIDS, por exemplo. Só que essas coisas não são tão divulgadas. Por quê? Porque o que gera fofoca? Coisas que geram raiva, ódio, briga, discussão. Então, o que eles fazem? Geralmente, quando você está passando muito tempo ali nas redes sociais, a tendência é você começar a ver coisas que você não concorda, coisas que te geram revolta, que te geram um sentimento ruim, para que com esse sentimento ruim você não só passe mais tempo olhando aquilo lá, falando, meu Deus, não acredito, como você compartilhe isso, falando, olha que absurdo, como que pode? Como pode isso? Como pode aquilo? E aí fica essa guerra de reacts. Um lado faz react de uma pessoa, o outro lado faz react de outra pessoa e todos ficam ali trocando informação. Então é muito importante, gente. A gente vem falando sobre isso, tipo, busquem a informação com sabedoria. As fontes. Então, porque veja uma coisa, não vai haver mais verificação da veracidade da informação que vocês recebem. Já foi estabelecido isso. Então, quem que vai fazer a verificação? As próprias pessoas que estão usando a plataforma. Então, quando alguém emite uma fake news absurda, um outro grupo vai se encarregar de falar que aquilo é fake news. E todo mundo fica trabalhando de graça para os donos dessas mídias. Vocês entendem? E todo mundo fica ali. Então, essas brigas, essa polarização beneficia bastante pessoas. Pessoas que não têm o menor compromisso em olhar para o que é ser humano, o que é ter virtudes, valores, sabedoria, muito menos trazer a realidade do espírito imortal, trazer as grandes obras, os grandes ensinamentos, as grandes histórias, como a história de Bhagavad Gita. Já deixo o meu convite para que vocês possam aí ler essa história, que aconteceu, que já se provou que é uma história real, que ela traz aspectos históricos, simbólicos e espirituais. Uma história atemporal. Então é preciso que vocês tomem cuidado, entendam o que está acontecendo. Nem sempre, no meu caso, por exemplo, como eu já vinha aí com as incorporações e com as canalizações, de fato, aparecia alguns vídeos, né, para que eu trouxesse aqui no canal, mas geralmente é para que a pessoa fique com raiva, com ódio e fale sobre ele. Chegue para o grupinho dela, onde todos pensam iguais, e fale, olha, vocês viram o que o grupinho B fez? Que idiotas, vamos comentar, vamos falar, vamos lá xingar. Aí um vai lá, fala que é fake news, o outro já comenta embaixo. E nisso aí, todos gerando dinheiro, gerando renda, todos presos ali.
sendo que poderiam estar buscando conteúdos mais relevantes, lendo livros, procurando documentários. Por isso que a espiritualidade se faz presente no YouTube em peso. E muitas pessoas não estão entendendo. Meu Deus, esse pessoal aí fica incorporando um monte de espírito fazendo vídeo e tudo mais. Gente, a espiritualidade busca ocupar os espaços de comunicação, certo? Os livros, agora a internet, vocês entendem? Então fica esses grupinhos brigando e gerando renda, gerando dinheiro. A polarização é importante para muita gente, é importante que fiquem assim. É por isso que hoje precisamos falar mais sobre pessoas como Mahatma Gandhi. Numa sociedade em que é normal e aceitável dizer assim, ha ha ha, entre a briga de A e a briga de B, eu fico do lado da briga, ha 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 ha. Precisamos trazer um homem cuja vida foi o princípio da não violência, da não resistência ao mal, do perdão, do servir. Esses valores que nós precisamos trazer. E o que nós vemos hoje? Uma polarização política, guerra dos sexos, não é? Os homens com raiva das mulheres, as mulheres com raiva dos homens, e no fim das contas, na apometria, o que a gente vê? Que a gente precisa integrar o masculino e o feminino em nós, perdoar os nossos antepassados. A constelação sistêmica é ótima para isso, para entender dentro de nós essa raiva. Por que eu tenho raiva da figura masculina? Por que eu tenho raiva da figura feminina? O que a figura feminina representa para mim? Como foi o meu relacionamento com a minha mãe? Como foi o relacionamento da minha mãe com a mãe dela e com a mãe dela? Ou o que a figura do masculino representa para mim? Muitas das vezes as pessoas estão mergulhadas em autoaversão, em autorrejeição e utilizam a internet como palco para externar todo o podre que tem dentro de si. Isso para algumas pessoas pode parecer óbvio, mas para a maioria não é. Porque se fosse, não estariam acontecendo essas coisas. Então é muito importante que a gente traga essas reflexões aqui, unindo, né, o que nós vivemos aqui na tridimensionalidade com a espiritualidade. Porque não pensem vocês que os espíritos extraterrestres, os mestres ascensionados, vão fazer alguma coisa por nós. Como já foi dito, eu ouvi essa frase em algum lugar, não me lembro onde, mas eu achei muito engraçado, vou comentar com vocês. Um pleidiano não vai descer aqui e pagar os seus boletos, vai. Entendeu? Eu achei essa frase, quando ela foi dita, de um pouco de mau gosto, assim, mas deu para entender a simbologia da situação, né? Ou seja, é nós que temos que ver isso. Inclusive, até deixo, né, um alerta aí, enfim, uma opinião pessoal minha, tá? Os mestres ascensionados, gente, eles não estão disponíveis 24 horas por dia para as pessoas, não, tá? Não é só, eu vou falar aqui com o siriano tal, com o pleiadiano tal, pera aí que agora deixa eu fazer uma ligação aqui. Não é muito bem assim que funciona não, tá bom? Então tomem cuidado com alguns canais que vocês veem aí, tá? Inclusive os que fazem disso comércio, certo? Os mestres ascensionados, o trabalho deles é muito mais no outro plano, no plano extrafísico do que aqui. Nós utilizamos a ajuda deles para algumas coisas pontuais. Então, por exemplo, teve um trabalho de apometria que nós tivemos, onde tinha um exército de reptilianos, que eu falei para vocês. Eles tinham construído no Rio de Janeiro túneis, uma espécie de túnel que ligava um fosso, um buraco enorme no fundo do mar, até as casas das pessoas. Eles fizeram uma engrenagem muito interessante. Eu já comentei aqui para vocês que os portais, geralmente eles estão na cama das pessoas, ou no banheiro, porque é onde as pessoas ali abaixam a guarda, dormem, passam grande parte da energia. Então, o rastro energético está muito presente ali, né? O DNA energético, digamos assim, espiritual. Então, o que acontece? Eles construíram na contraparte astral túneis que ligava a base deles para esses lugares. Então, quando a gente se depara com essa situação, quem que vem ajudar? Principalmente o comando Melquisedeque, por exemplo.
comando Melquisedeque. Eles vêm, ficam ali. E aí o que acontece? Não somos nós que falamos, comando, vem aqui e nos ajude. Não. Eles utilizam, eles aproveitam o momento em que nós estamos fazendo o trabalho para mostrar para a gente uma situação que está acontecendo lá. Então é uma operação, às vezes, que já está acontecendo há semanas. E aí os grupos de apometria, quando vão trabalhar, entram em contato ali. Porque começa a interligar as situações e aí, entende? Tanto que às vezes a gente chega lá na casa da pessoa e tem um portal lá, e vamos supor que é essa situação que tem esse exército. O comando está ali parado e a gente fica só observando. E falamos entre nós, olha, eles estão esperando alguma coisa, né? Não vamos interferir. Vamos só retirar a consulente que a gente vai trabalhar, limpar ela, ir numa vida passada, se for necessário, trabalhar o que tem que trabalhar. Às vezes a gente volta, eles ainda não fizeram nada. Estão de campana, entende? Então, existe, então é assim que é feito o trabalho. Né? Pedimos permissão, por exemplo, para ir em algum templo, né? Quando vai tratar uma parte do corpo espiritual que está muito deteriorada, geralmente são casos de vampirismo. Geralmente a mãe vampiriza a filha vampiriza o irmão, o pai vampiriza a filha, o irmão. Infelizmente é isso que acontece. É isso que acontece. Eu acredito que o trabalho, como o Carl Jung costuma dizer, trabalho de integração da sombra. O que é a integração da sombra? É observar aspectos da nossa personalidade que estão no inconsciente, certo? Para Carl Jung, a sombra que está no inconsciente não necessariamente é algo negativo. É só algo que você reprimiu. Às vezes pode ser algo que você reprimiu que é considerado bom na sociedade. Vamos supor que você é uma pessoa super tímida, uma pessoa que não consegue falar em público, uma pessoa que não tem traquejo social, de conversar, de falar, de fazer amigos, de curtir alguma situação. O que acontece? O que essa pessoa está fazendo? Ela está colocando na sombra a coragem, certo? A iniciativa, o ímpeto, está na sombra. E, socialmente falando, é algo bom. Ter coragem, ter ímpeto, ter iniciativa, ter foco. Então precisa integrar isso, entende? Então entendam isso. A gente fala dos seres das sombras, os seres negativos, os seres das trevas, porque eles estão contra a política que foi trazida por todos os avatares. Isso é uma coisa. Agora, quando nós falamos em integração da sombra, são aspectos da nossa personalidade que estão no nosso inconsciente. Uma pessoa, por exemplo, que está sofrendo depressão, está carente, ou não consegue ter um relacionamento saudável, ou às vezes se coloca num relacionamento como amante, como secundária. A pessoa se coloca. Por quê? Porque existe uma fratura ali com o feminino dela e com a figura do masculino. Eu mereço ficar em segundo, eu mereço ser maltratada, eu devo subserviência à figura do masculino. Então, essas polaridades precisam ser investigadas dentro de nós, para nós entendermos. Né? O aspecto feminino meu está falando mais alto, o aspecto masculino está falando mais alto. E aí o que acontece? Existe um projeto de poder reptiliano que incentiva a guerra do sexo. Que é justamente para fazer essa separação. Para levar tudo para os extremos. Homens de um lado, mulheres do outro. Para não haver essa integração. É um projeto isso. Felizmente, cada vez mais temos aí pessoas muito competentes, muito capacitadas, trazendo livros, trazendo conhecimento, trazendo vídeos, cursos e tudo mais. Mas é preciso saber separar o joio do trigo. E tem muita coisa boa, muita coisa interessante. Recentemente eu fui numa palestra em São Paulo, Dr. Amit Goswami, Sunita Bogaio e uma outra médica romênia. E o trabalho que eles fazem é incrível. Trabalho de despertar o reprimido. Teve um momento, inclusive, que foi muito lindo. Tinham 700 pessoas no auditório. E teve um momento que ela disse, olha gente, já faz muitos anos que eu trabalho com cura de traumas,
e libertação. E eu quero fazer um exercício com vocês. Eu quero que um homem e uma mulher subam aqui no palco. E aí foi um homem, foi uma mulher. Aí ela falou: agora eu vou pedir para o homem ler esse texto e eu vou pedir para todos os homens da plateia se levantarem. E aí todos levantaram e o homem leu um texto de perdão, pedindo perdão, se perdoando, trazendo valor às figuras femininas que fizeram parte da sua vida. Então era um homem pedindo perdão. A irmã, a filha, a mãe, a avó, entende? E depois as mulheres fizeram a mesma coisa. As mulheres se levantaram, né, por todos os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, os homens que vieram antes de nós. Então é algo muito bonito. É algo que traz à tona coisas que às vezes a gente está reprimindo. E a apometria faz isso muito bem, porque quando a gente sofre um nó nessa vida e na vida passada, porque não pense em vocês, gente, que só porque é apometria a gente está indo em vida passada, não, tá? Às vezes o problema é dessa aqui. Alguma coisa que aconteceu na infância, que está travado ali. Quem escolhe o que a gente vai ver não somos nós, é a espiritualidade. A Matiz explica isso no livro Apometria e Umbanda. Maravilhoso esse livro, recomendo super, leio sempre. É um dos meus maiores auxiliares no meu canal, Apometria e Umbanda, Norberto Peixoto. A Matiz, ele explica, ele fala, antes de começar o trabalho de apometria, nós vamos lá nos nossos registros, muita tecnologia, como vocês sabem, registros acásticos, e aí a vida da pessoa, o que precisa ser visto, aparece num holograma, diversas imagens. E eles vão selecionando o que nós vamos trabalhar hoje. Né? E aí quando os médiums desdobram, os clarividentes recebem a imagem. É feito um download, entre aspas, ali, no chakra coronário. Entendem? E aí a gente vê. Às vezes a gente vê uma imagem, às vezes a gente vê os espíritos que estão ali, depende. Então, e aí o que acontece? Aquela parte nossa que sofreu aquele trauma fica parada ali. É como se fosse um nó energético que precisa ser desfeito. Então, às vezes, a gente faz um processo na apometria que não necessariamente precisa ser todo detalhado, explicado para consulente depois. Não. Quando a gente destrava aquele trauma, aquilo se agrega na pessoa. Então, além de trazer maior vitalidade, maior energia, já vai abrindo a percepção da pessoa de maneira sutil. E uma coisa que eu costumo dizer sempre, todos que fazem apometria experimentam uma sensação de leveza e bem-estar. É importante que aproveitem essa sensação para expandi-la e não reprimi-la, porque é justamente esses traumas saindo, liberando essa energia. A Sunita Bogal, que escreveu vários livros com o Dr. Emmett Gozami, ela fala sobre isso. Ela tem uma técnica que chama tapping. Eu sugiro que vocês, os que estão interessados, né, nessa busca de autoconhecimento, de autoconsciência, vejam, né, estudem o trabalho dela, um trabalho muito interessante, muito interessante. E não necessariamente eles falam da questão espiritual como eu trago aqui no meu canal, porque eu me baseio muito na doutrina de Kardec, nas coisas que Ramatiz faz, e eles nem tanto, mas é uma perspectiva muito interessante do que eles trazem. Estão me falando aqui uma outra coisa importante também. Não é porque houve esse decreto do Altíssimo, digamos assim, que a espiritualidade deve ficar um pouco longe, que vocês não devem chamar pelos seus mentores, pelos seus guardiões, eles estarão sempre presentes, eles estarão sempre ajudando. Mas é aquela história. É importante que haja essa liberdade, porque só assim a gente vai adquirir de fato a maturidade espiritual. Para conseguirmos viver num mundo onde a bondade supere a maldade. Porque, se vocês se recordam, no Livro dos Espíritos diz, não é que no mundo regenerado não vai haver mais maldade, nem nada do tipo, é que vai ser em menor proporção, em menor grau. Então, os seres humanos que têm virtudes, valores e sabedoria, eles serão a maioria, e não a minoria como é hoje. E isso vai acontecer aos poucos. Tá certo? Bom, era um pouco do que veio hoje para ser trazido.
Talvez eu não poste no meu canal sempre, toda semana, ou 2 vídeos por semana, talvez fique mais espaçado, mas pode ter certeza, estou trabalhando para trazer um conteúdo ótimo para vocês. A questão da saga dos livros espirituais leva um tempo mesmo. De Moisés, por exemplo, terão 2 partes, então podem ter certeza que estamos trabalhando aqui para trazer um conteúdo bem legal para vocês. E é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Sou o Celso Rei. Esse é o canal Tudo sobre Espiritualidade. Fiquem todos com Deus.